Apocalipse capítulo 6. Continuando a nossa série O Caminho do Cordeiro, hoje nós vamos meditar em todo o capítulo 6 do livro do Apocalipse. São 17 versículos e nós vamos ler todos. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 a 17, diz assim a palavra de Deus: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco. Foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevadas por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar das almas daquele que haviam Vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deviam ser mortos com ele. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos pelo vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Vamos orar mais uma vez? Deus santo e poderoso, fiel e verdadeiro, tuas palavras são verdades absolutas para nós. Nós sabemos que aquilo que está escrito nesse livro não falhará, e toda profecia há de se cumprir como tem cumprido diante dos nossos olhos.
Pai, nessa noite nos dê a capacidade, pela iluminação do Teu Espírito, de compreendermos o que a Tua Palavra quer nos ensinar e que possamos sair daqui nessa noite melhores do que entramos. Essa é a minha oração, Espírito Santo. Ajude-nos nessa missão dessa noite, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje à noite tem por título: Entre selos e sofrimento, o Cordeiro que governa a história. Entre selos e sofrimento, o Cordeiro que governa a história. A princípio, para a gente introduzir o capítulo 6, nós precisamos entender que o capítulo 4, 5, 6 e 7 são um compêndio de uma única visão. Então, o que nós vamos ver agora no capítulo 6 é continuação do que vimos domingo passado no capítulo 5, que também era continuação do domingo retrasado do capítulo 4. No capítulo 4, João vê o trono de Deus e o trono que estava centralizado no meio de toda a realidade cósmica. No capítulo 5, nós vemos o Cordeiro assunto aos céus, que chega diante do trono de Deus, e Deus lhe dá o livro que estava na sua mão direita, nas mãos do Cordeiro, que pelo seu sacrifício tornou-se digno de abrir aquele livro. Agora no capítulo 6, quando o Cordeiro está sentado ao trono, com o livro dos 7 selos selados em sua mão, João começa a ver o desenrolar da história. Você lembra muito bem do capítulo 5 que João chora porque o céu disse que ninguém era digno ou capaz de abrir aquele livro que estava selado com 7 selos. Aquele livro simbolizava o livro da história, a consumação de todas as coisas, a história regida pela mão de Deus. E se ninguém pudesse abrir aquele livro, a história caminharia por um destino sem controle. Enquanto João chorava no céu, alguém grita: não chore, João, porque eis aí o leão da tribo de Judá, eis aí a raiz de Davi, aquele que morreu e reviveu, o digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O Cordeiro que garantiu o direito de reger a história pelo seu sacrifício, agora se assenta no trono de seu Pai e detém na sua mão direita o livro selado pelos 7 selos. Quando o Cordeiro detém o livro selado nas suas mãos, a imagem que João está pintando para nós aqui é a imagem de que a história não é aleatória. O universo não cresce de maneira desordenada, não há um grão de areia espalhada em alguma praia que não fosse colocada lá pelo poder e a soberania de Deus. O Cordeiro que está no trono tem o livro da história nas suas mãos, ele tem a autoridade da história na sua mão direita. Ele não só tem autoridade, mas ele controla, ele rege, ele domina, ele escreve a história do jeito que ele bem entender. E no capítulo 6 nós vamos ver que o Cordeiro, na medida que vai abrindo os selos daquele livro selado, ele vai controlando cada acontecimento como consequência do rompimento do selo. O capítulo 6 revela para nós que o mesmo Cordeiro que salva no capítulo 5 é o Cordeiro que abre o livro no capítulo 6. O mesmo Cristo que redime através da sua morte é o Cristo que reina agora vivo, com suas mãos feridas, um cordeiro de pé que parecia que tinha sido morto. Esse é o nosso rei, esse é o nosso Deus soberano, o Deus que escolheu morrer para que nós pudéssemos viver. Diante disso, o capítulo 6 de Apocalipse deve ser lido com confiança, não com medo. Por mais que várias desgraças tenham sido apresentadas nas aberturas dos selos, o capítulo 6 não é um retrato do caos desordenado, pelo contrário, é o controle absoluto do Cordeiro sobre o caos.
a cada fome, a cada peste, a cada praga, a cada selo, a cada morte que acontece, quem faz acontecer, segundo o capítulo 6, é o Cordeiro. E eu dividi o capítulo 6 em 3 pontos para ficar fácil o nosso entendimento. Do versículo 1 ao versículo 8, nós vamos ver os 4 cavaleiros. Do versículo 9 ao versículo 11, nós vamos ver o clamor dos mártires. No versículo 12 ao versículo 17, nós vamos ver a resposta de Deus ao clamor. Versículo 1 começa da seguinte maneira: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então a voz dos seres viventes disse: venha. Versículo 2: olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado para vencer. Versículo 1 a 8, nós vamos ver os 4 primeiros selos sendo abertos. E os 4 primeiros selos abertos pelo Cordeiro são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse dariam um bom título para filme ou livro de ficção. Os 4 cavaleiros do Apocalipse chega a dar calafrio na espinha de muito crente quando ouvem falar acerca desses cavaleiros. Mas o que são, na verdade, esses 4 cavaleiros? O que representa a imagem do cavalo colorido e os seus cavaleiros? O que isso significa para nós e o que João está querendo nos alertar aqui com esses símbolos no capítulo 6? Em primeiro lugar, o cavalo branco. Versículos 1 e 2 mostra para nós a cor do primeiro cavalo. E o primeiro cavalo aqui é o mais enigmático de todos eles. O cavalo branco tem pelo menos 2 interpretações possíveis na história da tradição. Alguns vão acreditar que o primeiro cavaleiro, o cavalo branco, é o próprio Cristo, por causa da cor branca no Apocalipse, sempre simboliza pureza. No final do versículo 2 diz que esse cavaleiro branco que empunhava um arco tinha uma coroa que caminhava para vencer e para ser vencedor. Outros interpretam que esse cavaleiro branco não é Cristo, mas é o anticristo. Que essa cor branca aqui é uma ideia de falsa paz, de falso Cristo. Ele parece alguém que vem para o bem. Nós vimos no capítulo 1 que a arma de Cristo não é um arco, mas a espada. E aqui está dizendo que esse cavaleiro não possui uma espada, mas possui um arco. Só que aqueles que acreditam que o cavaleiro branco é o anticristo também têm um problema, porque o texto diz: a ele lhe foi dada autoridade para vencer e ser vencedor. O anticristo não será vencedor de coisa nenhuma. Então há 2 problemas aqui. O cavalo branco e seu cavaleiro pode ser tanto Cristo, que inicia o processo de juízo. Os 7 selos são 7 juízos. Cristo é o pontapé inicial do juízo de Deus que cairá sobre a terra, ou o anticristo, que será no período final da grande tribulação. Ele será o primeiro, aquele que abrirá o caminho para as próximas portas do juízo de Deus. Essas 2 possibilidades são aceitáveis. Mas aí vocês vão perguntar: e você, pastor? Qual você acredita? Nenhuma das 2. Para mim, o cavaleiro branco não pode ser nem Cristo, nem o anticristo. Ele não pode ser Cristo porque ele não tem espada. A arma dele é um arco. Arco é símbolo de guerra. Ele não pode ser o anticristo porque ele foi designado para vencer. E o anticristo não vai vencer coisa nenhuma. Na minha concepção, contrariando muitos estudiosos e teólogos, eu acredito que o cavalo branco e o seu cavaleiro, aqui nesse primeiro selo, é o evangelho da paz. O evangelho, sim, não é Cristo,
Porque quem abre o primeiro selo é o cordeiro. Não tem como o cordeiro abrir o selo e ele mesmo sair de dentro do selo. Não tem como ser Cristo. Mas não tem como também ser o anticristo, porque o cordeiro abriu o selo e sai o anticristo, determinado a vencer e ser vitorioso, também não pode ser o anticristo. Então a minha interpretação, na minha humilde opinião, o cavalo branco, aquele que abre os desígnios do juízo de Deus, é o evangelho da paz. Aí você me pergunta, pastor, como que pode o evangelho ser ferramenta de juízo? Eu te respondo a pergunta, como não o evangelho não ser ferramenta de juízo? A resposta ao evangelho determina o que ele é para você. Se você ouve o evangelho e o aceita, ele é uma bênção para você. Mas se você ouve o evangelho e o rejeita, ele é uma maldição para você. Se você recebe o evangelho com o coração aberto, você recebe a vida eterna, a boa dádiva de Deus, o perdão dos seus pecados, a salvação para todo sempre. Mas se você endurece o seu coração ao evangelho de Cristo, ele diz que aqueles que rejeitaram a mensagem do evangelho serão lançados em lago de fogo e enxofre e arderão para sempre. Como não é juízo? Como não ser anúncio do juízo de Deus sobre a terra? O evangelho, antes de ser uma boa notícia, ele é uma má notícia. E a má notícia antecede a boa notícia, porque você era um pecador, você caminhava para o inferno, e as consequências do seu pecado é uma eternidade longe de Deus. O evangelho apresenta a má notícia. Aí o homem recebe a má notícia, desespera-se e diz, e agora? O que há para mim? Calma, não é de se desesperar. Assim como tem a má notícia do evangelho, nós também te oferecemos a boa notícia. Você não dá conta de se salvar, mas Cristo morreu para salvar você. O primeiro selo rompido pelo Cordeiro é o anúncio do evangelho, é o princípio do seu plano. Desde o início, o plano de Deus começou com o evangelho. Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva caíram no jardim. Deus não foi pego de surpresa quando Judas, entre os 12, o traiu para ser crucificado. Deus não foi pego de surpresa quando Cristo na cruz morreu, o seu filho sendo entregue. Isso não foi um plano B. O evangelho não é um plano B de Deus. O evangelho sempre foi o plano principal. Por isso que o evangelho abre a sequência dos juízos. Por isso que o evangelho é o pontapé inicial de Deus anunciando juízo sobre a terra. O cavalo branco que sai para vencer é o evangelho, que independente de que alguns não vençam, independente de que anticristos se levantem, independente das bestas que vão guerrear contra ele, no final o evangelho permanece em pé, intacto, invencível, e ninguém pode parar a obra que é o evangelho da paz. Versículo 3 e 4, nós vamos ver um segundo cavaleiro. E esse segundo cavaleiro é consequência do primeiro. Versículo 3 diz assim: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi a voz do ser vivente dizendo, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Há um cavaleiro que recebeu autoridade para tirar a paz da terra. Esse cavaleiro recebe a espada. Espada é símbolo de juízo. A cor do seu cavalo é um cavalo vermelho. Vermelho, cor de sangue, que simboliza violência, guerra. Ele foi designado para matar. Mas a pergunta que fica para nós é: como que pode um cavaleiro vermelho ser consequência de um cavaleiro branco? Como que pode a morte, a violência, o sangue, o derramamento de sangue ser consequência do primeiro cavaleiro, que segundo o Senhor, pastor, é o evangelho? Porque o próprio Cristo, em suas palavras, diz: não pensem que eu vim trazer a paz, mas eu vim trazer espada. O evangelho não veio para juntar as pessoas, mas o evangelho veio para separar as pessoas.
O evangelho veio para dividir casas, dividir famílias, separar irmãos, pais e filhos, mãe contra filhos. Porque quando as pessoas recebiam o evangelho, elas eram colocadas para fora de casa. Quando as pessoas recebiam o evangelho, elas assinavam o seu próprio atestado de óbito. Quando as pessoas recebiam e confessavam o evangelho, elas estavam assumindo para si a culpa de negar os deuses de Roma, de negarem assentar na mesa dos ídolos. E eles sofriam perseguição por causa do evangelho. O segundo cavaleiro vermelho, que representa a guerra, a discórdia e o ódio entre os povos, é resultado da ambição humana que rejeitou o primeiro cavaleiro, que era o evangelho da paz. E para aqueles que rejeitaram o evangelho do Cordeiro, não há paz momentânea que possa saciar a sua alma. Hoje nós construímos casas como se construindo presídio. Nós queremos morar cada vez mais distante da sociedade. Optamos pelos condomínios fechados. As casas parecem com um muro cada vez mais alto. Nós queremos estar cada vez mais reclusos dentro de casa. Tudo isso em nome da segurança. Mesmo assim, nós não estamos seguros. E nós colocamos câmera de segurança, nós colocamos sistema de alarme, nós colocamos segurança 24 horas para nós deitarmos na nossa cama com a nossa família e sentirmos em paz. Mas para aqueles que rejeitaram o primeiro, como consequência da vinda do primeiro, todos aqueles que não recebem o evangelho da paz têm que enfrentar a vida com a angústia de nunca ter paz. Parece que a segurança nunca é suficiente. Parece que nós nunca estamos resguardados o suficiente. Você junta um fundo de emergência e vem uma pandemia. Você junta uma reserva para fazer uma viagem e vem uma doença. Você faz alguma coisa e sempre tem alguma coisa para nos tirar a paz. Porque a paz que esse mundo oferece é uma paz momentânea e passageira. A paz que esse mundo oferece é uma paz líquida que escorre pelos dedos. A paz pela qual nós lutamos. A paz do emprego seguro. A paz do concurso público. A paz da carteira assinada. Não são nada diante da paz que só o evangelho pode nos dar. A paz da vida eterna, da segurança eterna. Porque enquanto nós estivermos aqui, nada é para permanecer. Versículos 5 e 6, há um terceiro cavaleiro. E o versículo 5 diz assim para nós: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário. Não toquem no azeite e no vinho. O que simboliza esse terceiro cavaleiro, consequência do terceiro selo para nós? O cavaleiro preto tem na sua mão como ferramenta de punição a balança. A balança representa aqui economia, justiça. Mas esse cavaleiro que possui a balança na mão parece proclamar uma propaganda que não tem a ver com justiça, pelo contrário, com injustiça e desigualdade social. Quando ele diz assim, 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, ele está exagerando, ele está dizendo uma coisa que é absurda. Se você não sabe, 1 denário era o salário de um trabalhador no dia. Pessoas que trabalham diaristas, que recebem por dia. Quanto está uma diária de um trabalhador hoje? 70, 50, 100 reais? Vamos supor 100 reais aí, dependendo da profissão, né? Só que o que esse vendedor está oferecendo aqui é o seguinte: 1 quilo de trigo por 100 reais. É a pessoa trabalhar o dia inteiro por um prato de comida. É a pessoa ter que lutar, suar, se esforçar para comprar algo totalmente inflacionado.
1 quilo de trigo por 1 denário. É o trabalho de um dia por um prato de comida. Isso é a demonstração da desigualdade e a fome causada por esse cavaleiro. Será que ele está agindo no nosso meio hoje? Tem alguns que estão esperando ele agir só no final, né? Já está agindo tem muito tempo. A ideia aqui de trigo e cevada, pense aí, você que recebe aí sua diária de 50 ou 100 reais, vai ao mercado para fazer uma compra e quando chega no mercado, com os 100 reais que você recebeu depois de um dia de trabalho, o que dá para comprar? 1 quilo de arroz. Não é um sacola de 5 quilos não, 1 quilo de arroz. Essa é a situação que esse cavaleiro está impondo sobre as pessoas. Está provocando fome, está provocando desigualdade, está provocando a escassez dos alimentos. E aí, enquanto ele está passando oferecendo, não quer dizer que ele tem só trigo e cevada. Quer dizer que o pobre só consegue comprar trigo e cevada. Porque ele diz assim, ó, não toque no azeite e no vinho. Trigo e cevada, alimento de pobre. Azeite e vinho, alimento de rico. O azeite era caro aqui também na época de Jesus, né? Só no nosso. Hoje a gente tem que comprar o azeite parcelado de 3 vezes, né? Quem usa azeite aqui em casa? Eu já sei que a sua condição financeira é O cavaleiro está dizendo, não toquem no azeite e no vinho. O que tem para vocês aqui é trigo e cevada. O básico. É o arroz com feijão. Vocês não têm direito a comer mais do que podem. O que vocês podem pagar é isso. O vinho e o azeite é substância alimentar de rico. Não toquem. Será que o cavaleiro preto está imperando em nosso meio? Aqueles que podem ter muito estão cada vez tendo mais, e aqueles que não podem ter nada, cada vez têm menos. Mas há uma fonte original para essa situação. Alguns podem pensar, é claro que há uma fonte. A fonte é o sistema econômico a qual rege o país. A fonte é o capitalismo. A fonte é o empreendedorismo. A fonte é... Não, meus irmãos. Você pode achar meios diferentes, alternativos, para tentar arrefecer o problema da fome no mundo. Mas o problema da fome no mundo não é meramente material. O que João está revelando para nós aqui, que a origem da fome no mundo é mais embaixo do que nós imaginamos. Não é só nós juntarmos aqui e fazermos uma cesta e matar a fome de alguém. Não é só nós aqui doarmos tudo que nós temos para equilibrar todas as coisas. Não é só nós aqui entrarmos num pilotão, entrarmos qualquer outra coisa aí nessas manifestações, tentando reivindicar direitos, que vamos resolver o problema dos pobres. Não é bem assim que vai funcionar. Porque a origem da fome, segundo Apocalipse capítulo 6, ela é mais do que material, ela é espiritual. O problema da fome, meus irmãos, não é o capitalismo, não é o socialismo, não é Cuba, não é Venezuela, não é nada. O problema da fome é o pecado. É o pecado daqueles que têm muito e não contribuem com quem não tem nada. É o pecado daqueles que estão cada vez mais ricos e não se importam com aqueles que não têm nada. É o pecado de quem tem muito para oferecer, que Deus deu muito para compartilhar e eles não conseguem dividir. A esses são seguidores do cavalo preto. Versículos 7 e 8 há um quarto cavaleiro. E o versículo 7 diz assim: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Amarelo aqui é uma palavra muito ruim para a tradução. A tradução boa aqui seria pálido, esverdeado. Algumas traduções já trazem essa ideia. Aqui é a cor de um defunto. Perdeu a cor. É a cor de algo morto. E a próxima frase vai justificar. Seu cavaleiro se chama Morte. O cavalo é pálido, amarelado, esverdeado, cor de defunto. Quem está em cima dele é a própria morte.
O Hades aqui pode ser traduzido como inferno, seguia a morte de perto. E a esse cavaleiro foi lhe dado poder sobre 25% da terra, para matar pela espada, pela fome, pela praga e pelos animais. O quarto e último cavaleiro do Apocalipse é uma espécie de junção de todos os outros. Percebam que o cavaleiro amarelo, o cavaleiro do cavalo amarelado, o cavaleiro que se chama morte, ele não só recebeu o poder para matar, mas ele recebeu o poder para matar pela fome, ou seja, o poder que quem tinha era o cavaleiro vermelho, ou melhor, o cavaleiro preto, recebeu o poder para matar pela espada, poder que quem tinha era o cavaleiro vermelho, por pragas, por meio de animais selvagens. Então o último cavaleiro aqui, que se chama morte, é uma espécie de junção dos demais cavaleiros, é como se fosse o chefão. Na última fase, ele chega com todos os poderes liberados. E aí o cavaleiro que se chama morte tem o inferno como seus seguidores. E o inferno segue a morte, porque a morte é o veículo que leva aqueles que estão nesse mundo para o mundo do inferno. A morte até aqui é serva do inferno, porque ela é aquela que transporta aqueles dessa dimensão para a dimensão infernal. Mas eu queria chamar a atenção para você no final desses 4 cavaleiros, que tudo isso está acontecendo porque alguém está abrindo os selos para acontecer. Versículo 1, versículo 3, versículo 5 e versículo 7, João repete 4 vezes. O cordeiro abriu o selo, o cordeiro abriu o selo, o cordeiro abriu o selo, o cordeiro abriu o selo. As fomes assolam toda a terra, as pragas matam muita gente, as pestes nos fazem temer de medo, a desigualdade social, a morte a todo tempo, o medo de ir para outra vida sem saber o nosso destino final. Tudo isso está nos assolando e está à nossa volta, já está acontecendo diante dos nossos olhos. Mas como nos agarrar à esperança diante desses 4 cavaleiros soltos pelo mundo, soltos pela história? João nos dá a resposta. Acima do cavaleiro branco está o cordeiro. Acima do cavaleiro vermelho está o cordeiro. Acima do cavaleiro preto está o cordeiro. Acima do cavaleiro amarelo está o cordeiro. Nada do que acontece nessa terra foge do domínio do cordeiro. Nada do que está acontecendo de desgraça no mundo foge do poder do cordeiro. Nada que venha nos assolar, seja morte, seja fome, seja pestes ou seja pragas, Deus está no controle. O cordeiro tem o domínio dos selos e nenhuma desigualdade, nenhuma fome, nenhuma morte foge do seu controle, porque tudo é segundo a sua vontade. Até a morte é serva de Cristo, meus irmãos. Até o inferno trabalha para o cordeiro. Nada do que está acontecendo ou vai acontecer fugirá do domínio do cordeiro. A partir do versículo 9 até o 11, nós vamos começar a ver o clamor dos mártires, o 5º selo, que também é consequência dos 4 primeiros. Olha o que diz o versículo 9: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. O 5º selo não é um 5º cavaleiro. O 5º selo não é um 5º cavalo. O 5º selo é o resultado de tudo que os cavaleiros anteriores fizeram. E o que eles fizeram? Mataram aqueles que eram fiéis à palavra de Deus.
aqueles que receberam o evangelho da paz, aqueles que suportaram a espada do cavaleiro vermelho, aqueles que enfrentaram a fome do cavaleiro preto, aqueles que resistiram até o fim ao cavaleiro da morte, aqueles que teve a sua vida ceifada pelo cavaleiro da morte, agora eles estão debaixo do altar de Deus. Aqui, João está querendo passar uma mensagem para quem está recebendo o livro. Vocês ainda se lembram para quem é enviado esse livro que João está escrevendo? Para 7 igrejas da Ásia Menor. E o que estava acontecendo nas 7 igrejas da Ásia Menor? Vocês lembram de Antipas? De Pérgamo? Aquele irmão da igreja que foi morto dentro do touro de bronze cozido? Lembram dele? João está dizendo o seguinte: Antipas está debaixo do trono de Deus, clamando e louvando, participando do culto eterno. O que João está mostrando aqui, querendo dizer para a igreja que estava sendo assolada pelos 4 primeiros cavaleiros, é que não importa o que aconteça como consequência dos cavaleiros, o resultado é o 5º selo. Se vocês perderem a sua vida por amor à palavra de Deus e pelo testemunho de Cristo, vocês terão um lugar debaixo do altar de Deus e ali estarão para sempre. Aqui já nos mostra uma coisa de que aqueles que morreram em Cristo não estão dormindo, tá, gente? Algumas seitas por aí ensinam que depois da morte a gente dorme um sono profundo e espera Jesus voltar para nós ressuscitarmos. Nada disso. O versículo 9 está nos mostrando que aqueles que foram mortos por causa do evangelho estão conscientes debaixo do trono de Cristo. Eles não só estão conscientes, não estão dormindo. Olha o que diz o versículo 10: eles estão clamando. Será que eles estão sem consciência? Será que eles estão dormindo um sono profundo? Não, eles estão conscientes, eles estão vivos, eles estão ativos clamando. E o que eles clamam? Diz assim o versículo 10: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Versículo 9 a 11 é o clamor dos mártires por justiça. Os mártires que morreram como consequência direta da ação dos 4 cavaleiros agora estão pedindo a Deus justiça pelo sacrifício que eles ofereceram. E esses mártires aqui, eles estão debaixo do altar, simbolizando a ideia de sacrifício mesmo. Altar é símbolo de sacrifício. Aqueles que estão debaixo do altar foram aqueles que foram oferecidos como sacrifício pelo nome de Deus. Eles perderam a sua vida, mas não perderam a sua fé. Eles perderam tudo que tinha, mas não perderam a sua esperança. Eles perderam tudo que a terra podia oferecer, mas ganharam o céu. É isso que João está pintando para nós. Independente do que os 4 cavaleiros possam fazer na terra, o 5º selo será aberto, irreversivelmente aberto. E se for preciso, a gente tem que enfrentar até o último cavaleiro, o cavaleiro da morte. Aguarde mais um pouco, porque no 5º selo nós estaremos diante do trono, todos vivos clamando por justiça. No versículo 11... eles recebem algo pelo clamor deles, mas não algo que eles queriam. Eles queriam que Deus vingasse o sangue deles, que Deus tivesse justiça para fazer pagar aqueles que mataram ou retiraram a sua vida. E o versículo 11 diz assim: então cada um deles recebeu uma veste branca. E lhes foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Versículo 9 e 10, as almas que estão debaixo do trono de Deus estão clamando por justiça. Versículo 11, o clamor deles lhe dá 2 coisas.
Primeiro, uma veste branca, e branca aqui simboliza pureza em todo o Apocalipse. A veste branca aqui é o sentimento de aprovação. Vocês estão recebendo uma veste branca porque vocês foram aprovados. Não há mais condenação sobre vocês. Vocês já estão garantidos. Vocês estão puros. O pecado não habita mais em vocês. Vocês estão glorificados. E em segundo lugar, eles recebem de Deus uma palavra: esperem um pouco mais. Essa é a resposta de Deus para todos aqueles que clamam por justiça, quando a injustiça é feita contra os seus. Nós oramos assim: até quando, Senhor? O Estado vai ver a calamidade e não vai fazer nada. Até quando, Senhor? Os esgotos vão ficar a céu aberto e não vai acontecer nada. Até quando, Senhor? As crianças estão comendo terra com sal, biscoito de barro, e ninguém faz nada para as coisas chegarem lá. Até quando? E é como que se Deus estivesse respondendo todas as nossas orações, e Ele está dizendo para aqueles que estão clamando justiça diante do trono, dizendo: espere mais um pouquinho. Descanse ainda por pouco tempo, porque há um tempo determinado para todas as coisas, há um tempo determinado para a plenitude dos mártires. O juízo de Deus não virá enquanto a última pessoa que tiver que morrer pelo nome de Cristo não morrer. Então Jesus só volta depois que o último mártir morrer. Talvez nós não tenhamos aqui que ser um mártir, talvez. Mas se nós tivermos que ser um mártir, Jesus só volta depois que nós morrermos. Mas não é morrer de qualquer jeito, é morrer pelo nome de Jesus. É morrer pela palavra de Deus. É morrer em nome da verdade, sem negar a fé. Mas o céu não é só um lugar de clamor e culto, mas o céu, em segundo lugar, também é um lugar de descanso. Deus diz a eles: descansem ainda mais. Por que descansem? Porque o céu é um lugar intermediário, gente. Nós não vamos morar no céu para sempre. Já disse isso aqui a vocês, né? Nós não vamos morar no céu para sempre. O céu é um estado de intermediário. Ele é um estado de descanso. Depois nós vamos ver no 7º selo a nova criação. Entre essa criação e a nova criação há um estado intermediário, a qual nós chamamos de inferno e céu. Vamos deixar isso mais para frente. Mas o céu agora, nosso saudoso irmão Pacheco não está dormindo, está diante de Deus clamando por justiça na terra. Está diante de Deus clamando a mesma oração que fazia aqui: venha o teu reino. Agora ele está no reino dizendo: vamos logo, Senhor, com o teu reino. As almas que estão diante de Deus estão conscientes, estão vivas, estão clamando, estão adorando a Deus e estão pedindo para a consumação do fim dos tempos chegar. E a partir do versículo 12, nós vamos ver a resposta final ao clamor dos mártires. Diz assim o verso 12: quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, a lua tornou vermelha como sangue, as estrelas caíram do céu, como figos verdes caem da figueira quando sacudidas por um vento forte. O céu se recolheu como se enrola um pergaminho, as montanhas e as ilhas foram removidas de seus lugares. O 6º selo, quando for aberto, estará anunciando que o fim chegou. Então haverá um grande terremoto, o céu ficará escuro, a lua na cor de sangue, as estrelas do céu cairá, o céu se recolherá, montanhas e ilhas serão removidas. Eu te pergunto, quem resistirá a esse dia? Não haverá sobreviventes, meus irmãos. Esse é o dia do juízo final. Esse é o dia em que a oração dos mártires foi respondida. Esse é o dia em que Cristo colocará fim em toda a história. É a consumação dos séculos. É a abertura do penúltimo selo. Não é o último, é o penúltimo, porque depois tem a nova criação. Depois a destruição. Ele fará todas as coisas novas. Mas antes de fazer todas as coisas novas, Ele destruirá as coisas velhas. E quando Ele vier com fogo para destruir o pecado
pecado e o pecador que não se arrependeu, não há um que sobreviverá desse momento. Aí ele diz assim no versículo 15: então os reis da terra, e os príncipes, e os generais, os ricos e os poderosos, todos escravos e livres. Aqui ele está falando de classes sociais. Reis e príncipes, classe A. Generais, ricos e poderosos, classe B. Aí ele diz todos, ou seja, o resto. Escravos e livres, classe C. O que João está mostrando para nós aqui é que a ira de Deus não fará distinção de classe social. Quem faz distinção de classe social é a fome. Ela sim reserva alguns alimentos para ricos e deixa pobres perecer. Jesus não. Jesus salva tanto rico quanto pobre, mas Jesus também condena tanto rico quanto pobre. Naquele dia, no juízo final, quando o sol se escurecer, a lua se tornar vermelha como sangue, as estrelas caírem do céu, os reis não terão segurança no seu palácio, os generais não terão segurança nos seus quartéis, os pobres também não terão segurança em seus barracos, becos e vielas. Todos tentarão esconder daquele dia e eles clamarão assim: gritarão as montanhas e as rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira, quem poderá suportar? Imagina o desespero. Reis e príncipes, generais ricos e poderosos, escravos e livres, estão correndo para os montes e clamando para que os montes caiam sobre ele. É melhor morrer soterrado do que encarar a ira de Deus olhando no seu olho. Eles dizem: caiam sobre nós as pedras, matem-nos esmagados, nos soterrem todas as montanhas, porque chegou o dia da ira, esconda-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Haverá um dia de prestação de contas, meus irmãos, haverá um dia em que toda desigualdade social será cobrada, haverá um dia que toda fome, toda peste, toda praga, toda injustiça será cobrada, e nesse dia não haverá para onde fugir, não haverá para onde se esconder. As pessoas tentarão correr da face de Deus, mas elas estarão correndo atrás do rabo, porque aonde elas forem, a ira do Cordeiro cairá sobre elas. Chegou o dia da ira deles no plural. O pai e o filho estão irados. Quem pode suportar a ira do Cordeiro? Não, mas o Cordeiro não é aquele que morreu na cruz por nós? Não, o Cordeiro não é aquele que foi entregue mudo como uma ovelha levada ao matadouro. Não, o Cordeiro não era aquele símbolo de singeleza, de ternura, de sacrifício. Pois bem, aquele que deu a sua vida para salvar alguns, também voltará para condenar aqueles que não o aceitaram. Aquele que deu a vida para ser advogado de uns, agora virá como juiz para condenar os outros. Aquele que veio como servo para conquistar a salvação, virá como Deus para julgar, punir e destruir toda a maldade e desigualdade, todo o pecado que o mundo cometeu contra ele. Quem poderá suportar aquele dia, o dia da ira do Cordeiro? Os capítulos 4, 5, 6 e 7 formam um quadro perfeito da soberania de Deus. No capítulo 4, ao trono onde Deus está assentado. No capítulo 5, ao Cordeiro assumindo esse trono porque ele é digno. No capítulo 6, os selos estão sendo abertos pelo Cordeiro, nada saiu do seu controle. E no capítulo 7, nós vamos ver domingo que vem os selados do Cordeiro. Esses capítulos, meus irmãos, por mais assustadores que eles pareçam ser, não é para provocar medo em crente. Apocalipse é um livro para igrejas, não é um livro evangelístico.
É um livro para a esperança de um povo que está em tribulação. Para Éfeso, Pérgamo, Tiatira, para Mesquita, Santana do Paraíso, Ipatinga, para a Nigéria, Afeganistão, Oriente Médio, para Israel, Palestina, ou aonde estiver um cristão sendo perseguido. Apocalipse é o livro que nos faz perseverar até a morte, se for preciso. Apocalipse é o livro que nos dá certeza de que nada saiu do domínio do Cordeiro, de que a morte pode bater na nossa porta, a fome pode assolar nossa família, a praga pode levar alguns dos nossos, mas Cristo permanece no trono. O livro da história está nas suas mãos. Ele abre e fecha os selos. Ele tem domínio porque Ele é digno. Tudo o que acontece na nossa vida não acontece senão por vontade do Cordeiro. Ele abre o livro e permite os selos. Ele acolhe os mártires no céu e julga os ímpios. O Cordeiro reina e o trono continua firme. Na terra, o mundo está tremendo. No céu, o trono está inabalável e permanece firme para sempre. Na terra os selos estão se rompendo, um atrás do outro, as desgraças estão chegando, um atrás da outra, a morte está batendo, a fome está aumentando, as pragas estão levando as pessoas. Mas Cristo continua guiando. Aqueles que são seus Ele recebe no trono, aqueles que não são seus Ele testemunha e justifica, porque eles estão indo para onde estão indo. Naquele grande dia, meus irmãos, ninguém vai poder se esconder da face dele. Eu tenho alguns amigos ateus, e eles sabem que eu acredito totalmente na soberania de Deus. E eu digo assim, você só é ateu porque Deus quer. Porque se Deus se aparecer diante de você, não tem ateu que fique de pé. Ele é por isso que eu sou ateu. Se Deus me quiser como crente, Ele que apareça na minha frente. O problema é que Ele não vai aparecer agora. Mas haverá um dia que todo olho o verá. Todo ateu se converterá, todo satanista dobrará o seu joelho, mas nesse dia não haverá mais tempo. O primeiro selo já terá sido fechado, o evangelho da paz não salvará eles mais, aqueles que eles rejeitaram será agora aquele que julgará as consequências de seus atos. No dia da ira do Cordeiro não haverá ateu, irmãos. Não haverá descrente, todos irão ver Deus face a face e irão contemplar que Ele existe. Mas aí não adiantará mais. Que Deus nos ajude a perseverarmos até o fim, sem estarmos do outro lado do time do Cordeiro. Que nós possamos lutar, que nós possamos nos agarrar na esperança que João está tentando dar para uma igreja perseguida, para uma igreja que está sofrendo, para uma igreja que está sentindo o peso da espada de Roma. João está dizendo, perseverem até o final. Guardem o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Para vocês há reservado o fruto da árvore da vida. E há várias promessas, como nós já vimos, para aqueles que suportar. É para aqueles que suportam a fome. É para aqueles que suportam a guerra. É para aqueles que suportam a morte em nome de Cristo, se for preciso. O trono de Deus não treme quando os selos são rompidos, porque quem rompe os selos é o Cordeiro que está sentado no trono. A história é regida por Jesus Cristo de Nazaré. A história está nas mãos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A história está com aquele que parecia que foi morto, mas agora tem aparência de vivo. Ele veio como um homem, mas agora reina como Deus. E um dia nós o veremos face a face para sempre.